Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. No sul do estado, uma jovem desapareceu na sexta-feira e foi encontrada só ontem dentro de um buraco. Luciano Rosetti, que história, hein, meu amigo? Você já está aqui ao vivo com a gente para contar como é que foi o resgate da Maria Cristina, essa jovem aí que passou esse perrengue, né? Boa tarde para você. Pois é, meus amigos, boa tarde para vocês, para os amigos do TN que nos assistem, boa tarde para todo mundo. Olha só, esse caso aconteceu na última sexta-feira em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, uma jovem de 22 anos. Ela saiu de casa por volta de 9 horas da noite e caiu num barranco bem pertinho da casa dela, 10 metros de altura esse barranco. Ela ficou a noite de sexta-feira, madrugada todinha, sábado o dia todo e só foi ser resgatada na manhã de ontem, por volta de 10 horas da manhã, pelo Corpo de Bombeiros. Ela saiu sem ferimentos graves, né, passando bem, mas mesmo assim foi encaminhada para o hospital. Já já eu volto aqui para contar os detalhes desse resgate. Valeu, Luciano. Vamos falar também de mais um ataque na praça de Novo Horizonte, na Serra. 4 jovens foram vítimas, tá, gente? O grupo estava em um carro e foi atingido por vários tiros. O motorista chegou a bater em 2 motos que estavam estacionadas. Foram momentos de pânico, mais uma vez, já que o primeiro ataque aconteceu em 15 dias. A semana começou com um caos total no trânsito na Serra. Você está vendo aí as imagens. Isso, gente, por causa de um protesto de rodoviários que são contra o atual sindicato da categoria. Quer dizer, um problema totalmente interno do Sindicato Rodoviários acabou refletindo aí na vida de muita gente que se atrasou para o serviço. Teve gente que nem conseguiu chegar. A manifestação fechou aí a rodovia Norte-Sul, ali na altura do terminal de Carapina. Como a gente está vendo, provocou um grande congestionamento. Daqui a pouquinho a gente vai ver os detalhes. Já tá ruim ali, ficou pior ainda, né? E um bebê de 9 meses que caiu do 3º andar de um prédio em Cariacica, gente. Pois é, Suzy Faria está nesse assunto. A menina estava no colo da mãe e a queda, Suzy, teria acontecido depois de uma brincadeira do pai. Explica pra gente o que aconteceu. Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George e amigos do TN. Exatamente. O pai contou para a polícia e também para os próprios familiares que foi uma brincadeira dele querendo jogar uma sacola de lixo para que caísse em cima do teto de um ônibus que passava na rua. A mãe, tentando impedir, teria, no reflexo, largado a criança que caiu aí dessa altura de 12 a 15 metros. O que ninguém explicou é como essa criança caiu, porque para que isso acontecesse, a criança tinha que estar do lado de fora dessa mureta aí da proteção da onde eles estavam. Mas essas explicações vão ter que ser dadas à Polícia Civil durante a investigação desse caso, que foi tratado inicialmente como lesão corporal. Bruna e George. Tá certo, daqui a pouquinho os detalhes então. Olha, gente, o motorista escapou da morte durante um acidente na rodovia Serafim Derenze, em Vitória. Olha só, onde a barra de ferro do estabelecimento que ele atingiu foi parar. Perfurou o meio do banco do motorista, tá? Isso aconteceu em Nova Palestina, em Vitória. Já já a gente vai trazer os detalhes, porque o motorista se safou, saiu ileso aí desse grave acidente. Impressionante essa imagem. Muito. E olha, fim de semana de muitos acidentes no estado, tá? Na Rodovia do Sol, um motociclista morreu após um acidente com um veículo e o motorista desse veículo dirigia embriagado, tá? E vamos ver também, gente, que em Alfredo Chaves teve um acidente com a van da banda Barões da Pisadinha. Olha só a imagem aí, o reboque que levava instrumentos tombou na pista. Pois é, a gente vai falar também agora de falta d'água em 4 cidades da Grande Vitória. Júlia Cássia está ao vivo aqui com a gente para trazer as informações. Tá difícil, né, Júlia? Porque tem gente sem água desde o fim de semana, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, George, aos amigos do TN. É isso mesmo, né? A manutenção da Cesan começou no sábado, 4 horas da madrugada, foi até o fim da tarde. E quem não tinha reservatório, né, já ficou prejudicado desde sábado. Essa manutenção aconteceu nessas 4 cidades que vocês citaram, mas Vila Velha foi especialmente prejudicada porque, além da manutenção de sábado, no domingo, teve uma nova manutenção. Então, hoje a gente conversou, né, com moradores, gente que está tirando dinheiro do bolso para poder ter água em casa. Uma síndica chegou a gastar mais de R$7 mil. Então, assim, a previsão é que até o fim do dia, né, aqui em Vila Velha, seja restabelecido. Mas tem muita gente passando sufoco e daqui a pouquinho eu trago essa história. Volto com vocês. Valeu, Júlia. E hoje, você amigo do TN, vamos mostrar, sabe o quê?
o caloteiro que entra no supermercado. Aí, ó, o caloteiro. Ó. É o caloteiro, né? Ele vai direto, gente, direto para a prateleira e foge com algo na boca. Essa cena chamou a atenção dos funcionários, até porque não foi a primeira vez. O cãozinho já invadiu outros estabelecimentos no mesmo bairro em Cariacica em busca de novidades. O Luciano Rossetti fez essa reportagem e ele utilizou, sabe o que, Bruna Maria e amigos? O quê? A linguagem do au-au. Para conseguir se comunicar com o meliante. Não com o meliante, mas com o amigo do meliante, para dar Vixe, conselhos, porque ele estava andando com um ladrãozinho, doguinho ladrão. Não pode andar em más companhias. Não pode, vira bando. Tá imperdível essa matéria, gente. É isso aí, a gente confere. Daqui a pouquinho a gente vai ver também os gols da rodada. Bombou, hein, Domingão? Atlético Mineiro e Palmeiras, Corinthians e Fluminense, Fogão e América Mineiro, Flamengo e Cruzeiro. Teve vitória, teve empate, mas o que importa é que o Fogão do George tá líder e eu tô morrendo de inveja desse Fogão. Subindo. Hein? Não sai daí não que a gente já volta, é um instante só. Estamos de volta agora 12:08 e continua internada a bebê de 9 meses que caiu do 3º andar de um prédio em Cariacica. A menina estava no colo da mãe e a queda teria acontecido depois de uma brincadeira. A gente está vendo aí a altura, realmente é um milagre essa criança estar viva. Suzy Faria está trazendo agora para a gente todos os detalhes, acompanhou de perto essa história, né, Suzy? É com você. Acompanhei, Bruna, e olha, vou te dizer, só um milagre para explicar por que essa criancinha, esse bebê de 9 meses, depois de cair de uma queda aí de 12 a 15 metros, sobreviveu. Somente um milagre. E pode ter vindo das mãos aí de um dos tios da criança, que durante o trajeto de socorro do bebê até o hospital, além da massagem cardíaca dada pela tia que ajudou a socorrer, o irmão foi orando. No meio do caminho, a criança que estava aparentemente sem nenhum sinal, não chorava, não reclamava, não fazia nada até aquele momento, começou a chorar baixinho, mas dando aí sinal de vida e esperança para essa família. O caso aconteceu no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, no final da tarde aí de sábado. Estive lá conversando com a tia que ajudou a socorrer, com o tio que fez a oração e eles relataram como foi esse momento de angústia. Vamos acompanhar. Foi uma das tias da criança que socorreu a bebê de 9 meses logo após a queda. Ela estava chegando em casa. A bebê caiu exatamente naquele local ali, ó, quietinha, como demonstram essas mulheres. Quem também viu a cena foram os primos de 8 e 12 anos. A criança estaria no colo da mãe quando caiu. O acidente aconteceu em Morada de Santa Fé, Cariacica. Foi no final da tarde de sábado. A bebê de 9 meses de idade caiu, ó, lá de cima, daquela parte que não tem janela. Contamos aqui que a queda foi de aproximadamente 15 metros. De acordo com a tia, ela foi encontrada aqui. Estava de bruços, de barriga para baixo e com a mãozinha na testa. Olha só, a tia gritou desesperadamente pedindo por socorro. E sabe quem foi o primeiro a aparecer aqui embaixo? Foi o tio da bebê, que logo a colocou num carro e saiu daqui em disparada para ir ao hospital. Tempos depois é que pai e mãe foram vistos aqui embaixo. No trajeto, a criança não apresentava sinais vitais. A tia foi fazendo massagem cardíaca e o tio, oração. Até que o milagre aconteceu. A gente crê muito em milagre, né? E eu sempre prego sobre milagre. Então eu preciso também viver milagre. Sabendo da altura que ela caiu, né, a gente estava temeroso, mas a gente crê num Deus que faz milagre. Então eu falei, Senhor, o Senhor é a vida, então devolve a vida a essa criança. Poucos segundos depois a gente já conseguiu ouvir um chorinho bem fraco dela. A bebê teve sequelas, mas ainda está viva. Ela está viva, né? O que a gente sabe é que ela quebrou uma perninha, né? Mas em nome de Jesus, um coágulozinho também. A informação que eu tenho, né, que chegou a mim prematuramente agora, é que ela pode ser que ela precise passar por uma cirurgia. Os pais da bebê de 9 meses explicaram para os parentes o que teria acontecido. Eles moram no 3º andar do prédio e uma brincadeira do pai, um carreteiro de 45 anos, teria feito a mãe soltar a bebê que estava no colo dela. O que eles contam foi o seguinte, que o meu irmão ia lançar um lixo lá de cima, né? E na sua imprudência, o desejo dele era lançar esse lixo em cima de um ônibus, assim, uma imprudência de adolescente. E, segundo ela avançou na frente para ele não fazer isso. Nisso dela
fazer essa movimentação para ele não jogar o lixo em cima do ônibus, foi que a criança caiu. Pois é, como vocês estão vendo aí, esta foi a explicação dada pelo casal para justificar a queda da criança de uma altura dessa dimensão, né? Mas algumas questões ainda estão sendo levantadas pela polícia. O caso vai ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica. Alguns dados, por exemplo, a mãe teria ficado tão desesperada, Bruna e George, que não desceu imediatamente para socorrer a filha, que foi socorrido por uma tia que estava acabando de chegar do trabalho. O pai também não desceu de imediato. Quem socorreu foi essa senhora, essa tia, e também o irmão, que estava no primeiro andar do prédio e, ao ouvir os pedidos de socorro da tia, desceu imediatamente, colocando a criança dentro do carro e indo para o hospital. A criança continua internada, está muito bem, está feliz, está brincando, lúcida, não precisou passar por cirurgia e continua ainda internada. Como eu disse, agora cabe à polícia investigar todas essas causas. Porque seguramente, para uma criança cair daquela idade, altura, no mínimo foi imprudência dos pais. George, Bruna. Pois é, agora vamos seguir aqui torcendo pela recuperação dessa criança e acompanhar também o desenrolar das investigações para ver o que a polícia fala, né? Gente, um motociclista morreu em um acidente na Rodovia do Sol. O motorista do carro que se envolveu nessa batida estava embriagado. O acidente aconteceu por volta das 2h30 da madrugada de domingo na Rodovia do Sol, próximo da Polícia Rodoviária Estadual. Foi entre um carro e uma moto. A pancada foi tão violenta que o motociclista não sobreviveu. No choque, ele teve uma das pernas arrancadas. A vítima foi identificada como Douglas Braga Soares, de 31 anos de idade. O motorista do veículo não se machucou. O motorista envolvido no acidente, que dirigia o BMW, contou no local do acidente que ele estava seguindo no sentido Barra do Jucu, Vila Velha, quando no meio do caminho, um dos pneus do carro dele estourou. Ele perdeu o controle e teria batido em uma das muretas ali da Rodovia do Sol. Contou ainda que sequer viu o motociclista ou que teria colidido com ele. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Outras testemunhas chegaram a comentar que o motociclista, o Douglas, teria saído do bairro Santa Paula e pego a contramão da pista. E aí acabou atingindo o veículo. As imagens das câmeras de segurança ali da Rodossol já estão em poder da Polícia Civil, que vai poder, através dessas imagens, definir claramente o que de fato aconteceu, que acabou causando a morte do motociclista. A recusa do teste do bafômetro pelo motorista pode ter a ver com as imagens que foram divulgadas na rede social dele pouco antes do que aconteceu. Imagens que mostram um rapaz com bebidas. Olha, a Polícia Civil diz que o condutor foi autuado pelo crime de homicídio culposo sob influência de álcool, mas, como ficou no local, prestou socorro. O Código de Trânsito Brasileiro impede a prisão em flagrante, assim, ele vai responder em liberdade. E olha, a gente vai mostrar agora, ao longo do jornal, que o fim de semana foi marcado por vários acidentes, tá? Um deles é com a van da banda Barões da Pisadinha, que tombou na volta de um show em Alfredo Chaves. Vamos saber os detalhes agora. Os músicos, será que eles se feriram? Júlia Cássia, nesse caso, é com você, Júlia. Ei, Bruna, apesar do susto, ninguém se feriu nesse acidente que aconteceu por volta de 1h30 da tarde de ontem, na rodovia ES 146, em Alfredo Chaves, numa região que é conhecida como Cafundó. Então, esse acidente foi com a van, que transportava os músicos dessa banda baiana, os Barões da Pisadinha. Mas Rodrigo Barão e Felipe Barão, que são os principais integrantes, os vocalistas, não estavam nessa van. A informação que a gente tem, de acordo com a Polícia Militar, é que provavelmente o motorista do automóvel deve ter perdido o controle e assim saído da pista, Como a gente vê, a van, pode ter tido uma pane e aí o reboque com os instrumentos se soltou do veículo, à medida que o motorista não conseguiu fazer o trajeto e ficou tombado na pista. Os Barões da Pisadinha era a principal atração de uma festa que acontecia em Alfredo Chaves. Eles se apresentaram na noite de sábado e no momento do acidente eles seguiam para Ibatiba, na região serrana do estado, onde aconteceu o acidente. Mas eles se apresentaram ainda no domingo. Volto com vocês.
Obrigado, Júlia. Ainda bem que não teve ferimentos. Verdade. Ali, né? Porque a gente em Ecoporanga, um casal morreu em um grave acidente. Aguinaldo da Silva e Joelma Pereira dos Santos estavam em uma moto que bateu de frente com uma caminhonete. A motorista disse à polícia que a moto tentou ultrapassar um caminhão-baú depois de uma curva e acabou batendo de frente com a caminhonete. As vítimas morreram na hora. Olha só, agora a gente fala de um outro acidente, porque na Serra um carro pegou fogo logo depois de uma batida na rodovia Aldifas Barcelos. O motorista perdeu o controle do veículo e conseguiu escapar do incêndio por pouco. Agora na Aldifas, ó, carro ali, ó. Agora, batida agora. Nesse exato momento, a gente vai até explodir, é gás. Em questão de minutos, o carro, um Santana Quantum, foi consumido pelas chamas. O que aconteceu logo depois da colisão violenta neste poste. A pancada foi tão forte que o partiu. O acidente foi na rodovia Aldifas Barcelos, na Serra, na tarde de sábado. E as imagens registradas por quem passava no local impressionam. O motorista do veículo nem chegou a frear. Não há marcas no asfalto. Testemunhas contaram que o motorista vinha de Jacaraípe para a Serra Dourada, quando aqui nesse local perdeu o controle, invadiu a contramão, bateu aqui no meio-fio, ó, rodou e foi bater no poste ali na frente, onde os técnicos até já tiraram, cortando ele pela base. Uma pessoa que trabalhava aqui bem pertinho viu na hora, ouviu na verdade a batida, a colisão, e ao sair para ver o que tinha acontecido, conseguiu presenciar um motorista saindo de dentro do carro pouquíssimo tempo antes dele ser consumido pelas chamas. O Valdir é quem viu a cena do motorista saindo do carro e ainda viu, no minuto seguinte, ele sendo socorrido por uma ambulância que passava pelo local na hora. Eu estava concentrado no telefone, editando um vídeo no canal do YouTube, e eu pensei que não havia uma freada. Aí eu saí, eu vi já o carro todo retorcido no poste e já pegando fogo. Eu falei, minha Nossa Senhora, larguei o telefone para lá e vim. Aí em seguida saiu o cara do carro, rolando no chão de dor e com um lado do rosto assim, inchado, e sangue aqui assim. Em seguida passou a ambulância, estava vindo lá para cá, aí já caiu para dentro da ambulância. A pista foi interditada para que os técnicos da concessionária de energia fizessem a troca do poste. A Guarda Municipal da Serra deu suporte, afinal, do modo como arrebentou, o poste era uma ameaça a quem passava pelo local. Olha, impressionante esse acidente, Muito. né? Agora, mais impressionante é o que a gente vai colocar aí agora no ar, essa imagem que circulou durante o fim de semana, essa batida aí. Mas pode colocar a foto, pode tirar essa imagem e coloca, olha isso. A barra de ferro, da onde esse carro bateu, né, naquele corrimão, entrou pelo farol e foi no meio. Gente, tá no meio. Certinho. Né? Ali da onde fica o motorista, do banco do motorista. E a pergunta que todo mundo se fez quando vê essa imagem é: o que aconteceu com o motorista? Pois é, por incrível que pareça, ele saiu ileso, Nossa. andando olha lá, ele saiu andando do carro, tá sem nenhum ferimento mais grave. Aí a gente se pergunta como que ele conseguiu se safar. Né? A gente não tem Milagre. essa resposta, milagre, a mão de Deus aí, enfim. Esse acidente aconteceu na rodovia Serafim-Derense. A gente observa, né, que o carro perde o controle, estava ali numa velocidade considerável, perdeu o controle e acabou atingindo aí um muro de uma pizzaria. Nisso que ele bate ali no concreto, antes disso a barra de ferro acaba entrando, é a barra de ferro do corrimão ali do estabelecimento. Entra pelo farol. De repente, se ele tivesse sem cinto, né, no balanço, no movimento, ele acabou saindo ali da direção do banco. Pois não sei, é são impressionante hipóteses, né? essa imagem que a gente olha e fica achando que realmente o motorista foi atingido. Depois que esse corrimão cruzou aí, né, perfurou todo esse banco. Você ficou... Eu olhei e falei assim, aconteceu alguma coisa. Muito grave. Muito grave. Com o motorista, realmente. Agora, a gente tem uma entrevista, né, de um dos funcionários dessa pizzaria, desse estabelecimento. Ele conversou com a nossa equipe. Vamos ver. Acordei no susto, com várias ligações, 5h50 da manhã, entendeu? Com um monte de gente me ligando, os vizinhos ali me ligando. Aí vim correndo pra cá, cheguei aqui, vi o acontecido, entendeu? E sorte é Deus que não deixou esse rapaz morrer. Chegou aqui, já não tinha mais ninguém aqui. O carro tava aí, a gente arrastou o carro pra fora, entendeu? Mas cena de filme mesmo. Ele saiu vivo e com arranhão no pé, pelo que as testemunhas falaram.
Meu Deus, impressionante. Viveu de novo esse, né? Viveu de novo, é isso aí. Ô, gente, vamos colocar agora as imagens do resgate. Esse resgate aí que mobilizou bombeiros. Esse é o momento, ó. A Maria Cristina, essa jovem, ficou 36 horas desaparecida em Cachoeiro de Itapemirim. Ela foi retirada de um vão entre um barranco e parece, né, o que parece ser uma estrutura ali. A gente ouviu as pessoas que estavam por lá, né, que presenciaram todo esse resgate, e a gente vai falar também com o Corpo de Bombeiros para falar, né, para repercutir esse tipo de resgate. Impressionante. Pois é, mas antes disso, a gente vai falar que a segunda-feira começou com um caos no trânsito, tá? Um protesto interrompeu o trânsito na rodovia Norte-Sul, causando aí um transtorno e atraso na chegada dos trabalhadores. Suzy Faria acompanhou de perto essa movimentação. Suzy, a população ficou a pé por causa de uma disputa interna aí entre o sindicato dos rodoviários. É isso, minha amiga? É isso mesmo, Bruna. No ditado popular seria basicamente o seguinte: foram lavar roupa suja na rua, quando é uma discussão que deveria acontecer internamente dentro do sindicato. Bem, o motivo não se justifica de modo nenhum o transtorno que gerou essa manifestação hoje pela manhã, nessa segunda-feira. Agora, em meio a tanto caos, foi possível flagrar, sabe, Bruna e George, a solidariedade do povo capixaba com quem precisou de ajuda. Vamos ver na matéria aí que vocês vão entender o que eu estou falando. Logo cedo, 6 da manhã, os rodoviários atravessaram os ônibus perto do terminal de Carapina, na Serra. Interromperam o tráfego para protestar. E olha, o protesto não era a favor de salário ou segurança, mas uma divergência interna do próprio sindicato. Os rodoviários protestavam contra uma decisão da atual administração do sindicato de mudar o modo de votação nas próximas eleições. Um problema administrativo levado para o público e que causou muito transtorno no início desta segunda-feira. A rodovia Norte-Sul e a rodovia das Paneleiras paradas, engarrafamento gigantesco e pessoas esperando há horas. Mais ou menos 2 horas. E o senhor está indo para onde? Estou indo para o trabalho. Quem não quis esperar e precisava manter a responsabilidade com o horário, optou por ir a pé. E no meio de todo esse transtorno, que muita gente preferiu não aguardar dentro do ônibus, mas, como vocês estão vendo, vir a pé no calçadão, nós tivemos muitos exemplos aqui, sabe de quê? Solidariedade. Pessoas que acabaram tendo problema aí no trânsito e tiveram outras pessoas para ajudar. Como a dona Erli, que mal conseguia andar. Operada há poucos dias, ela precisou ir andando o resto do trajeto. Só não foi pior, porque encontrou uma desconhecida que a ajudou, acompanhando até o hospital. Desde o começo lá do aeroporto, eu estou vindo a pé, achei uma voluntária no caminho que está me trazendo, né, para mim ir para Vitória Pacho, o meu médico está lá me esperando. O Maicon se solidarizou com a Keristin e a amiga que ficaram sem gasolina no meio da rodovia. Ele interrompeu o trajeto dele para ajudar as duas. Infelizmente, devido ao trânsito, né, eu deixei para abastecer na Serra, moro em Vitória, e acabou a gasolina e eu tive que ir lá e esse anjo foi me ajudar. E assim foi o resultado do protesto por problemas internos dos motoristas. Por volta das 9h30 da manhã, quase 3h30 do início da manifestação, o trânsito na rodovia das Paneleiras já chegava a UFES, perfazendo um total de quase 9 quilômetros de engarrafamento. De que horas nesse trânsito? Mais ou menos, acho que umas 7h30 eu cheguei nesse trânsito, até agora. São quase 9 horas, já passaram de 9 horas. 9h15 agora, né? Praticamente 2 horas. Praticamente 2 horas nesse trânsito. Pois é, como vocês puderam ver aí, um problema interno acabou causando muita confusão. Fomos ver aí com a CETURB quais as providências que devem ser tomadas diante do caos que se transformou o trânsito hoje pela manhã. A CETURB disse o seguinte, que está avaliando toda a legalidade dessa manifestação e vai tomar medidas cabíveis para que a população não continue sendo prejudicada. Já o GV Bus disse que as empresas de ônibus que fazem parte desse consórcio estão trabalhando e estudando formas de minimizar o impacto do fechamento das vias hoje pela manhã. Lembrando que por volta de 11 horas da manhã o trânsito foi liberado lá nas vias, mas para voltar ao normal vai levar algum tempo. Também fomos atrás do Sindi Rodoviários para saber sobre essa situação.
fomos informados que, na verdade, quem estava fazendo o protesto é uma chapa contrária à atual administração, como nós comentamos aí no off, e que o sindicato não teria qualquer tipo de responsabilidade sobre isso que está acontecendo. Como citamos há pouco, é um problema interno dentro do sindicato, uma roupa que deveria ser lavada lá dentro e que foi para domínio público. As ações judiciais que, segundo essa chapa, que é contrária à atual administração, disse que tomou, foram indeferidas de acordo com o sindicato na justiça. Agora é saber qual providência a CETURB vai tomar para que coisas como essa não continuem acontecendo. Porque você viu, né? Gente precisando de socorro, pessoas que precisavam chegar ao hospital, médicos que tiveram que adiar a cirurgia por conta de um problema que não era de nenhum deles. George, Bruna? Pois é, alguma coisa tem que ser feita, porque se for assim, Comissão, cada vez que tiver, né, algum problema interno, se um grupo de 10, 5 pessoas fechar ali, parar o trânsito na Grande Vitória, vai ficar difícil para a população, né? Suzy, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Olha só, gente, um advogado de Cachoeira de Itapemirim desapareceu durante uma viagem no Amazonas. José Antônio estava com amigos praticando pesca desportiva no rio Acari, quando a embarcação virou e todos caíram na água. 2 ocupantes conseguiram se salvar, entre eles um delegado da Polícia Civil Capixaba, Faustino Antunes. O advogado afundou e não foi mais encontrado. O Corpo de Bombeiros faz buscas na região, o que fica a cerca aí de 200 quilômetros da capital do Amazonas. José Antônio foi para o estado pescar com um grupo de 13 capixabas. Agora, para tudo que você está fazendo e presta atenção nessa história surpreendente que vem de Cachoeiro de Itapemirim. Na última sexta-feira, a jovem desapareceu. Essa jovem que a gente está vendo, ela desapareceu e foi encontrada ontem dentro de um buraco. Gente, foram 36 horas de angústia à espera de socorro. Ela estava caída ali no buraco e o resgate não foi nada fácil. Foram mais aí de 2 horas de uma mega operação que envolveu o Corpo de Bombeiros para tentar tirar essa jovem aí desse local. Luciano Rosetti traz agora os detalhes para a gente. É com você, Luciano. Pois é, pessoal, a gente falou agora há pouco, né? Estamos voltando nesse assunto, porque é um caso, assim, surreal, no mínimo muito curioso. Imagina você, amigo, amiga do TN, ficar aí, ó, 36 horas no fundo de um barranco de 10 metros. Você consegue imaginar o que é isso? Pois é, foi o que aconteceu com essa jovem lá em Cachoeiro de Itapemirim, uma jovem de 22 anos. Ela saiu de casa por volta de 9 horas da noite da última sexta-feira, misteriosamente. Ninguém sabe como que isso foi acontecer. Ela caiu nesse barranco e passou a noite de sexta-feira todinha, a madrugada, sábado, o dia todo. Os familiares desesperados, chamando a polícia, apoio dos vizinhos, outros moradores, todo mundo mobilizado. A rede social da família ficou muito ativa nesse momento, pedindo socorro, pedindo ajuda, todo tipo de auxílio, né, para encontrar a jovem. E ela foi encontrada só na manhã de domingo, por volta de 10 horas, por um morador que escutou de longe, né, um pedido de socorro. Dali começou essa operação, essa mega operação de resgate. Vamos fazer o seguinte, vamos entender esse caso mais especificamente, né? A gente preparou uma reportagem para mostrar para você. Olha aí. Maria Cristina Simões Ferreira, de 22 anos, foi localizada às 10 da manhã deste domingo. Ela caiu numa valeta no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. A jovem estava desaparecida desde a última sexta-feira. Ela saiu de casa por volta das 9 horas da noite. A família percebeu que ela não havia levado nem celular, nem dinheiro. Os parentes pediram ajuda à polícia e à comunidade com mensagens nas redes sociais. O pai de Maria Cristina disse que a casa da família fica bem perto de um clube da cidade. Ela teria saído e escorregou, caindo na valeta. Depois de quase 2 dias, a jovem foi encontrada por um morador que ouviu pedidos de socorro. Logo em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate. Ela estava consciente e com ferimentos leves. O trabalho de resgate durou 2 horas. O local é de difícil acesso. Foi preciso usar uma escada para realizar uma descida de aproximadamente 10 metros. A valeta onde ela foi encontrada tem apenas 60 centímetros de diâmetro. As imagens mostram que o local é bem íngreme e está entre uma casa em construção e um matagal. No entorno existem muitos terrenos. Foi preciso quebrar a parede de uma das casas. Após o resgate, Maria Cristina foi socorrida pelo SAMU e levada para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece internada. Bom, e até onde a gente sabe, né,
A Maria Cristina passa bem, né? Está em observação no hospital, mas graças a Deus passa bem. Foi um susto danado, né? E por falar em susto, os moradores registraram ali como é que foi o resgate do Corpo de Bombeiros. Todo mundo apavorado. Vamos ver os vídeos. Estão tentando resgatar ela ainda não conseguiram, porque ela caiu de frente. Ela está entre o muro e o barranco, está difícil resgatar ela. A cabeça, o acesso está muito difícil, né? Entre o muro e o barranco, o muro é muito estreitinho, onde ela está com a cabeça, né? Que livramento, né, meu Deus? Olha, mas nós pedimos tanto a Deus que mostrar. Aponta o dedo, Senhor, para onde. E tu viu que o moço estava aqui, que ele parou o carro aqui? Ele disse que nunca para que parou o carro, que escutou tipo um gato. Pessoal, eu tô aqui no Jaraguá, mas olha, ela não foi resgatada ainda, porque ela caiu de ponta, de frente. E estão tentando pegar ela por baixo. Aí, Baquinho. Estão tentando pegar ela, não pode puxar pelas pernas, que não sabe como que ela está. Estão tentando puxar ela por baixo. Tem que fazer um buraco do outro lado para ver se resgata ela pela frente. Mas ela ainda não foi resgatada, mas está respirando. Na caminhada da Batista. Pois é, você acabou de ver aí, né, amiga do TN, o desespero das pessoas acompanhando o resgate do Corpo de Bombeiros. Já volto aqui com a capitã Andressa do Corpo de Bombeiros também, que vai falar os detalhes desse resgate. Foi difícil, né, capitã, fazer esse resgate dessa jovem de 22 anos, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos acompanham no UTN. Foi difícil, ela estava presa numa fenda entre um barranco e um muro de alvenaria. Então ela estava posicionada de lado. Primeiro a gente acessou ela através de uma escada, então vimos que a distância da queda foram realmente de 10 metros. E posteriormente a gente teve que criar um acesso numa residência na rua de baixo para que a gente conseguisse acessar e retirar ela com toda a segurança. E ela estava bem, graças a Deus, fora de perigo, só alguns arranhões, né, segundo o que a família falou? Isso, apesar do tempo que ela ficou, ela estava bem orientada, um pouco assustada, mas graças a Deus ela foi levada para o hospital e hoje já está completamente bem. E assim, foi um resgate que durou 2 horas. É um procedimento bem delicado, né, capitã? Sim, durou 2 horas porque a gente tem que criar esse acesso, então a gente utiliza uns equipamentos específicos, né, moto esmeril, marretas e tudo com devido cuidado, até mesmo para não acertar essa vítima, né, tomando ali uma distância de segurança para poder fazer essa retirada e garantir ali o sucesso da operação. E a gente viu ali que ela ficou 36 horas naquele barranco de 10 metros, né? Quando acontece isso, qual deve ser o comportamento, apesar do desespero, né? Qual deve ser o comportamento da vítima? Manter a calma, a gente sabe que é difícil você estar num lugar ali e como ela fez, pedir socorro, até que uma pessoa passe ali pelo aquele local e consiga escutar e acionar. Mas pedir socorro na posição que ela se encontra ali e tentar manter a calma. Não é muito fácil, é difícil, né? Capitã Andressa, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho de vocês aí mais uma vez. Gente, ufa, né? Que desespero, esse é o sentimento, né? De ufa, graças a Deus, apesar de tudo que aconteceu, a nossa amiga de 22 anos passa bem. Pois é, Luciano, eu queria aproveitar que isso aí, que está com a capitã Andressa, dizer o seguinte: há informações de que a jovem ela tem epilepsia e ela estava, né, passando por aquele local para chegar em casa. Em casos em que a pessoa, por exemplo, a gente já viu em várias situações, não é, que um acidente no meio da estrada, que a pessoa capota o carro, fica ali vários dias, alguns dias presa lá nas ferragens e ninguém viu aquela pessoa. Eu queria que você perguntasse para a capitã Andressa, por favor, quais são as fases mentais que uma pessoa dessa passa quando ela fica presa, por exemplo, sem ter um auxílio, sem ter alguém que vá ajudá-la naquele momento. Né? Ela ficou 36 horas. Depois de 36 horas, como é que fica o estado mental dessa pessoa e como isso vai avançando ao longo do tempo? Muito interessante a questão que o Jorge está levantando, capitã, é que assim, há informações de que a vítima sofre com ataques epilépticos, né? Quando a pessoa sofre, né, de um mal desse, qual deve ser o comportamento dela? Onde houve uma falha, por assim dizer? Então, provavelmente na medicação, que essa pessoa ela utiliza medicações ali para realizar o controle, para ela não ter essas crises, então provavelmente seria na falta ali de tomar o medicamento no horário adequado. Então os cuidados seriam esses, né? Tomar o medicamento certinho e a família ficar de olho também. Sim, observar, né? Principalmente em momentos de crise. Então, principalmente em momentos de crise, observar, acionar o socorro se necessário também para conter, né, ou para acalmar essa vítima.
Tem gente que dirige também, o Jorge falou isso agora há pouco, né? Algumas pessoas que sofrem, né, de epilepsia dirigem, então cuidado é redobrado. Cuidado redobrado na hora principalmente de tomar a medicação, que é uma medicação de uso contínuo, então não deve ser interrompido. Perfeito, capitão, muito obrigado, viu? Se não tiverem mais perguntas, a gente encerra e agradece aqui. Luciano, na verdade, eu acho que teve um ruído na comunicação. O que eu queria, na verdade, que ela dissesse era o seguinte: as pessoas que ficam presas durante um longo tempo, né, que não são encontradas, no caso dessa jovem, ou por um acidente que o carro ficou lá e ninguém viu aonde está, e essas pessoas ficam longo tempo, né, dentro, por exemplo, de um buraco desse, sem ninguém encontrar. O que acontece com essas pessoas? Quais são as fases que essa pessoa passa? Por exemplo, num caso de 36 horas, de 48 horas, ela perde a consciência. Tem essa informação? Ah, sim, perfeito. Agora eu entendi direitinho, né? O que ele quer saber, assim, um resgate que dura tanto tempo assim, a pessoa fica muito tempo, por exemplo, 36 horas, né, isolada, num local de difícil acesso. Quais são as fases pelas quais a pessoa passa até que o resgate aconteça? Sim, a gente tenta conversar o tempo todo e, especialmente, caso alguém ouviu ali o grito de socorro, já é interessante que uma pessoa fique em contato visual, ou pelo menos tentando conversar com ela, acalmando a todo momento, porque quando a gente acessá-la, aí sim, se houver necessidade, igual ela estava consciente, ela estava orientada, só estava um pouco assustada. Mas em determinados casos, a gente até abre um acesso para o SAMU, para que eles consigam pulsar o soro ou aplicar algum tipo de medicamento. Então, dependendo do tempo que a gente levaria para resgatar essa vítima, a gente faria esse acesso primeiro para a equipe do SAMU poder dar ali o suporte médico para essa vítima. Mas como ela estava bem orientada, a gente fez o corte o tempo todo conversando, com todo cuidado ali com ela. A gente conseguiu efetuar o corte, abrir o acesso e retirá-la. E assim, a pessoa que fica ali, por exemplo, 36 horas, né, ou então um tempo até maior do que esse, sem socorro, sem ajuda de ninguém. Pelo que a pessoa passa, assim? Como é que ela sozinha pode se virar para poder sobreviver? Sim, ela vai passar por um estado de pânico, né? Então, quem encontrar ali, como eu falei, se puder conversar e acalmar o tempo todo, melhor. Porque em um determinado momento, muito tempo parado naquela mesma posição, bate aquele pensamento de que, poxa, ninguém vai me achar aqui, né? E ela estava sem celular. Então, uma outra dica, né? Caso a pessoa esteja ali, tenta ali, né? Mesmo que o espaço seja pequeno, acionar o socorro. Mas ela estava sem telefone, então era só a voz, só chamar, né? Então, provavelmente ela pode passar por um estágio de pânico também. Mas graças a Deus, quando a gente encontrou, ela estava totalmente consciente, orientada, só estava um pouco assustada. Então, ainda com esse pânico ali, devido a toda a situação que ela passou. E o tempo que ela ficou naquela mesma posição. Então, imagina, ela ficou de lado, né, 36 horas numa mesma posição, 40 centímetros, ou seja, um espaço bem apertado. Então, ainda bem que ela ficou bem. Graças a Deus. Obrigado, capitão, mais uma vez, pelas palavras, né? Então é isso, né? Olha que desespero pelo qual essa jovem de 22 anos passou, né? Claro que essas orientações ajudam muito, a gente não deseja que isso não aconteça nunca mais, né? Mas se acontecer, temos as dicas aqui da capitã. É isso, Bruna e Jorge. Obrigada, Luciano. Agradeço também a capitã aí do Corpo de Bombeiros. Olha, vamos falar agora de mais um ataque na Praça de Novo Horizonte, na Serra. 4 jovens foram vítimas desse ataque, tá? O grupo estava em um carro, foi atingido por vários disparos. O motorista chegou a bater em 2 motos estacionadas. Foram momentos de pânico, mais uma vez, né? Já que o primeiro ataque aconteceu em 15 dias. As vítimas estavam neste veículo. Uma delas, de 19 anos de idade, foi atingida com um tiro na cabeça ainda dentro do carro. Ele estava no banco de trás do veículo e foi socorrido em estado grave para o hospital. Os outros 3 ocupantes conseguiram fugir, mas um deles, de 22 anos, foi pego e agredido com várias pancadas por homens que ele não soube identificar. Levado para o hospital, não corre risco de morte. Os outros 2 ocupantes fugiram. O ataque aconteceu na rua ao lado da praça do bairro de Novo Horizonte, na Serra. O veículo foi visto rodando várias vezes pelo local. Passava da meia-noite de domingo. Na tentativa de fugir dos tiros, o motorista atingiu 2 motos que estavam estacionadas nesse ponto e, por fim, atingiram também a proteção de um dos canteiros. De acordo com informação de testemunhas, logo que o carro deu mais uma volta aqui na praça, logo que ele entrou ali, já começaram os tiros. O motorista acabou perdendo o controle, como vocês viram, bateu ali.
De acordo ainda com testemunhas, o grupo que estava dentro desse carro seria ligado a traficantes de chácara Parreiral e também conhecidos da galera aqui, porque se suspeita que eles já teriam sido autores de um outro crime que também aconteceu nessa praça. Não querendo pagar para ver, traficantes daqui já teriam estado na contenção e atirado contra eles. O resultado foi o que vocês viram. Um morreu, um ficou ferido pelas pancadas que levou e 2 conseguiram fugir. E ainda, de acordo com testemunhas aqui do bairro, seriam os 2 que estariam armados. Na noite do dia 12 de maio, um homem vestido de gari baleou e matou outra pessoa aqui na mesma praça. O crime estaria sendo atribuído aos traficantes de chácara Parreiral, mas são as investigações da Polícia Civil que vão definir a veracidade dessas informações. Quem tiver informações aí dos suspeitos pode ligar para o Disque Denúncia 181. Nós pedimos respostas sobre a investigação e a gente está aguardando aí o retorno da Polícia Civil. E o fim de semana foi de aperto para moradores de Cariacica e Vila Velha. Faltou água também em mais de 250 bairros de Vitória e Viana. Era uma manutenção programada. Só que mais de 24 horas depois do previsto, ainda tinha gente sem nenhuma gota d'água na torneira. Júlia Cássia tem condomínio que está aí, né, minha amiga, tendo despesa por causa dessa falta de abastecimento, né? Com você. Isso mesmo, Bruna. A gente conversou com a síndica de um condomínio que fica em Praia de Itaparica, em Vila Velha, que já gastou mais de R$7 mil comprando água aí com dinheiro do próprio bolso, quer dizer, com as contas do condomínio que vão ficar aí apertadas. Cada morador vai ter que arcar com isso também para conseguir ter abastecimento. Essa situação começou no sábado por conta de uma manutenção da Cesan que começou na madrugada, 4 horas da manhã, e foi até 5 horas da tarde. E atingiu 4 municípios, né? Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória, que são atendidas pelo sistema onde eles estavam fazendo essa manutenção. Acontece que o abastecimento voltaria por completo até 24 horas depois. Gradativamente, então, primeiro nas partes mais baixas, depois nas partes mais altas. Só que Vila Velha sofreu especialmente com essa situação, porque no domingo foi preciso ser feita uma nova manutenção no sistema de Vila Velha. Então, muitos moradores ainda estavam sem água, comerciantes tendo muito prejuízo, e a gente conversou com a Cesan, que trouxe esclarecimentos. Vamos conferir agora na matéria que eu fiz com o cinegrafista Ronivaldo Nascimento. A louça suja na pia já se acumulou. O motivo? Não cai uma gota d'água da torneira desde sábado em Vila Velha. Olha só o absurdo que a Cesan nos deixa passar. Desde sábado, anteontem, sem água, até agora nada. Em Santa Bárbara, Cariacica, a mesma situação. Um paciente acamado não conseguiu receber os cuidados básicos pela falta d'água. Estou na casa de um paciente acamado, dependente de cuidados, não tem como dar banho. Nesse condomínio, na Praia de Itaparica, também em Vila Velha, a síndica já gastou mais de R$7 mil para não deixar os 970 moradores desabastecidos. Desde sábado, 4h30 da manhã, teve a paralisação, já avisada pela Cesan, que o retorno seria às 17 horas. Só que isso não aconteceu. Com isso eu tenho que ter um custo extra, Cada caminhão-pipa de 50 mil litros está em torno de R$ 2.700 e já é o segundo carro que eu compro e hoje provavelmente vou ter que comprar mais 100 mil litros d'água. A cisterna do condomínio, que tem capacidade de 50 mil litros, já secou. O Luiz, que é morador, estava com visita em casa, mas, por causa dessa situação, os planos mudaram. É um cunhado meu, inclusive, que veio de fora do país, E aí, como acabou a água, infelizmente, ele teve que ir para casa da minha sogra, que é em Anchieta, porque lá não teve a paralisação. E fica uma situação complicada, A gente também que tem menino pequeno, para a escola, lavar uniforme, essas coisas, Sufoco também para o comércio. O José Ricardo vai fechar as portas do restaurante em Vila Velha pelo segundo dia seguido. Um prejuízo estimado em R$15 mil. No domingo nós ficamos sem funcionar e hoje também, porque não tem nenhuma gota de água nas torneiras. Então o prejuízo é grande, afeta todo o comércio, afeta os nossos funcionários, que a gente tem alguns freelancers também que
acaba atrapalhando bastante. A manutenção da Cesan aconteceu no sábado, das 4 da manhã até as 5 da tarde. O serviço atingiu cerca de 600 mil pessoas em 259 bairros da Grande Vitória. O retorno completo estava previsto em até 24 horas, mas a Cesan informou que no domingo pela manhã, o sistema de Vila Velha passou por uma nova manutenção. A Cesan realizou uma grande manutenção no seu sistema no sábado, né? Sistema esse que a gente chama aqui internamente Sistema Jucu, né? Onde ele contempla os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana. Então, assim, é uma manutenção de grande porte, é o nosso maior sistema. Essa manutenção já foi encerrada, já foi concluída, né? Esses imóveis já foram restabelecidos o abastecimento. Caso ainda tenha alguma situação pontual, é importante que faça contato com a Cesan. No sistema de Vila Velha, a gente ainda teve uma manutenção ontem, né, que a gente realizou ontem, ela foi encerrada ontem no período da noite. Então, o sistema de Vila Velha, ele ainda está em recuperação. Ainda de acordo com o diretor da Cesan, quem teve prejuízo financeiro deve comunicar à empresa por meio dos canais de atendimento. Qualquer cliente que se sentir lesado pode estar acionando a Cesan, pode estar entrando aí em contato com os meios de comunicação da Cesan, que vai ser avaliado, vai ser dado um tratamento em todas as situações. Ela pode estar ligando no 115, ela pode estar entrando no site da Cesan e ela pode estar se deslocando, né, a uma agência presencial da Cesan. Pois é, o diretor da Cesan ainda disse que um grande problema é a falta de reservatório que muitas pessoas têm e que aí, possivelmente, desde sábado, algumas pessoas já sentiram esse impacto pela falta do reservatório. Mas fato é, né, que Vila Velha, 24 horas depois das 10 horas, quando terminou a nova manutenção no domingo, já está dando aí no final da manhã. Então a gente vai ficar de olho para ver se essa água realmente voltou para os moradores e comerciantes de Vila Velha. Volto com vocês. Porque ninguém merece o transtorno, né? Não, e para Anchieta, para resolver a situação. Imagina, um absurdo. Valeu, Júlia. Olha só, a gente mudar um pouquinho de assunto, porque tem um cãozinho que vem chamando aí a atenção em Cariacica. Ele não tá nem aí, tá? Ele tá entrando nos estabelecimentos, tá querendo comer, tá? Mas ele entra, pega o alimento e sai sem pagar. Parece que é até a mesma marca. Não é? Vamos chamar o Luciano Rossetti, que agora, né, Luciano, parece que você virou coach de doguinhos, amigos de doguinhos ladrões. Que negócio é esse, Luciano? Você está desenvolvendo uma nova linguagem para conversar agora com os cachorros? Boa tarde. Pois é, meus amigos, de vez em quando um au-au ali resolve, né? Mas é o seguinte, ó, o meliante está solta. Bota aí a cara do bandido do cão. Mostra aí, eu quero imagens, Brasil. Olha só o que esse cara faz. Mostra a cara dele. Ele entra no estabelecimento, pode ser uma padaria, pode ser um supermercado, ele dribla os clientes e sorrateiramente vai lá, pega a sacola de pão e vaza, racha fora. Esse cara aí que você tá vendo, ele tá causando o terror danado, tá botando o terror lá no bairro Prolar, em Cariacica, e eu mesmo me encarreguei de investigar, fazer uma reportagem e uma investigação minuciosa desse caso. Vamos ver na reportagem. Ele está solta, é esperto, rápido, impiedoso, não tem um pingo de vergonha na cara. É o cachorro bandido e tá botando o terror no bairro Prolar, em Cariacica. A primeira ação do meliante foi numa padaria no início do mês passado. Ele entrou no local se passando por cliente, mas logo, quando a funcionária se distraiu, ele pegou uma sacola de pão e rachou fora. Decepcionada, a funcionária, vítima do bandido, conta tudo. Luciane, qual dos pães esse ladrão do cão levou da última vez? Ele não pegou nenhum daqui de cima, ele pegou daqui, desse expositor aqui, que a gente costuma deixar pão dormido aqui nesse expositor. Ah, ele gosta de pão dormido? Também. Quando ele começou a roubar aqui, a primeira vez que roubou foi pão dormido. No bairro existem vários estabelecimentos comerciais. Um prato cheio para um fora da lei. Olha só, pensa comigo rapidinho aqui. Se a padaria é um alvo do ladrão, cão, imagina o seguinte, amigo do TN. Casa de ração Prolar, isso aqui é um alvo potencial do bandido. Vamos aqui falar com a pessoa que trabalha aqui. Ô, meu amigo, boa tarde, tudo bem? Rapaz, esse ladrão do cão aí, como é que tá, hein?
O senhor sabe que o seu estabelecimento é um alvo potencial dele. Porque se ele assalta a padaria, se assalta o supermercado, vai assaltar a casa de ração também. É ou não é? Não, se der mole pra ele entra. Aqui mesmo ele já entrou e... Só que a gente viu, né, antes, daí não deixa ele pegar nada. Aí botou o bandido pra correr. Aí botei pra correr. Seu João, é preocupante, né, meu amigo? Mas a ficha de crimes do cão ladrão é extensa, rapaz. Ele praticou 2 crimes somente neste mês. Um aconteceu no último dia 9, quando o cachorro entrou num supermercado. Ele dá uma fuçada nas prateleiras, pega um pacote de pão de forma e foge. Uma funcionária tenta pegar o fujão, mas ele dá um drible nela e vaza. A terceira ação criminosa foi no dia 24. Ele invadiu o mesmo supermercado. De novo. As imagens mostram que o bicho pega uma sacola de pão de forma da mesma marca e dá no pé. Sabe aquela funcionária que tentou pegar ele da primeira vez? Pois é, ela tenta de novo, prendeu o danado em flagrante. Mas ela leva mais um drible. Presta atenção. Foi essa aqui, essa marca de pão de forma, né, Maicon? Isso mesmo, o pão de forma vai bem. Toda vez que ele vem aqui, ele sempre escolhe o mesmo pão de forma. Ele cheira todos os produtos, só que ele sempre escolhe o mesmo. Pão de forma vai bem. Foi bem, né? Tem um cachorro aqui na marca aqui, ó. Muito sugestivo, né? Muito irônico também, meu Deus. Talvez foi isso que levou ele a escolher esse pão aí, né? Viu um amiguinho dele, falou assim, é esse mesmo que é bom. A comunidade está com medo, apreensiva, temerosa e reclama da falta de policiamento na região. Entra e pega e sai. E não paga, não. Durante a gravação dessa reportagem, não encontramos o bandido na rua. Ele devia estar planejando aí a próxima ação criminosa, né? Mas ainda tem cachorro de bem por aqui, o Paçoca. Olha que gracinha, bonzinho, né? Por isso, resolvi dar uns bons conselhos para ele. Cuidado com quem você anda, cuidado com suas amizades, tá bom? Não entra pra gangue não, viu, Paçoca? Pois é, Paçoca, ouve os conselhos aqui do seu amigo, viu? Ouve seu amigo aqui, Luciano Rossetti, tá bom? E amigo e amiga do tênis, se qualquer um de vocês tiver qualquer informação, ligue para o Disque Denúncia, 181. Não precisa se identificar. E o cachorro também não vai te morder, não. Tá bom? É o que a gente espera, né? É o que quem rouba pão pode dar uma mordida também, mas a gente espera que ele não morda, não. Coitado, ele rouba para se alimentar, para matar a fome. É ou não é? Mas o canil tá atrás de você, rapaz. 181. O canil vai te pegar. Sua hora vai chegar, bandido do cão. Volto com vocês. Eu acho que o Paçoca tava ali só ouvindo o Luciano para pegar alguma informação, falar o que esse povo tá investigando aqui, pra pra passar gente pro mudar amigo. a estratégia. Pra passar pro amigo. Pois é, gente, ele tá com fome. Deus. Alguém ajuda, gente, essa pessoa, esse cachorro. Mas que fofura, né? Fofura gente. demais. Quem sabe, né, se algum morador de lá da região, algum comerciante também conseguir identificar quem é o meliante, a gente vai lá conversar com ele também. Vamos lá, Luciano já tá incumbido disso daí. Valeu, Isso Luciano. aí, valeu, Lu. Olha, a gente volta já com os gols da rodada, rapidinho. Gols da rodada. Flamengo empatou com o Cruzeiro, Corinthians venceu o Fluminense. E o Botafogo meteu 2-0 no América Mineiro, tá isolado no topo. Tem muito mais, roda aí. Atlético Mineiro e Palmeiras. Aos 45, Pavon invade a área, limpa a marcação de Luan e finaliza forte. Golaço do Galo. Mas já no início do primeiro tempo, o Palmeiras empata com Dudu, que cabeceia firme. Final Atlético Mineiro 1, Palmeiras também 1. Corinthians e Fluminense. Aos 13, Yuri Alberto toca na bola e Roger Guedes manda de cabeça para o fundo das redes. Nos acréscimos, de novo ele, Roger Guedes, toca de cabeça e manda no cantinho de Fábio. Final Corinthians 2, Fluminense 0. Botafogo e América Mineiro. Aos 2, de Palácio se apresenta pela ponta e alça a bola na área. Júnior Santos chega antes de Danilo Avelar na primeira trave e cabeceia sem chances para o goleiro. Na segunda etapa, Luiz Henrique aproveita o tapa de calcanhar do Eduardo, dribla o goleiro, deixa Wanderson na saudade e estufa as redes. Final Botafogo 2, América Mineiro 0.
Flamengo e Cruzeiro. Aos 4, Marlon solta uma pancada. A bola explode no travessão e entra no fundo do gol. O Flamengo desconta com Ayrton Lucas, que chuta do alto no canto direito de Rafael Cabral. Final, Flamengo 1, Cruzeiro também 1. Fogão tá com tudo. Tamo lá, ó. É isso aí. Boa semana, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã.